Hamilton Mourão. Obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, senhores e senhoras que nos acompanham pelos meios de comunicação. Me causou espécie declaração feita ontem pelo senhor presidente da República a respeito do processo eleitoral da Venezuela, marcado, né, de forma aleatória, podemos dizer assim, para o próximo dia 28 de julho, dado do aniversário daquele que inaugurou o regime ditatorial que hoje lá existe. É o aniversário do falecido Hugo Chávez. Eu vou procurar aqui, de maneira rápida e dentro do tempo que eu disponho, aclarear para o senhor presidente da República e também para todos aqueles que nos acompanham a situação que aquele país vive e onde poderão tirar suas conclusões sobre se lá existe um sistema democrático ou não. Começo com o ano de 1992, quando Hugo Chávez tenta um golpe de Estado. Verdadeiro golpe, não a chanchada que quer se colocar que houve aqui no Brasil. Ele mobiliza a sua tropa de paraquedistas, ataca o Palácio Presidencial, seria como atacar o Palácio do Planalto aqui, a tiro, bomba, ataca a casa do presidente da República com a família do presidente da República lá dentro. Ele é mal sucedido, é preso e 2 anos depois, tendo gente morrido, tudo, ele é anistiado. Conceito de anistia, vamos sempre lembrar disso. Eleito presidente da República pelo voto popular, trazendo em suas costas um ideólogo argentino chamado Norberto Cerezoli, que lhe cria uma trilogia chamada Exército, Caudilho e Povo. O Exército, Forças Armadas, como sua força de sustentação, ele, o caudilho, e o povo sendo guiado por essa dupla. Eleito no ano de 98, assume em 99. Portanto, são 25 anos desse regime. Faz uma nova Constituição. E na Venezuela existem, senador Girão, 5 poderes. Não são 3 como aqui. O Tribunal Eleitoral que nós temos aqui lá é um poder, é o poder eleitoral. E o 5º poder seria a união da CGU, AGU, TCU, né? É o chamado poder cidadão. Muito bem. Ele inicia esse processo, o legislativo venezuelano se torna unicameral e ele obtém o controle desse legislativo, que lhe concede aquilo que lá é chamado de uma lei habilitante. No ano de 2001, ele recebe esse poder de legislar. E a partir daí começa a mudar a estrutura do país. O país se revolta. Em 2002, tenta um golpe contra o Chávez. Chávez fica 3 dias afastado, retorna porque há uma briga entre os próprios que o apearam do poder, e o general que foi responsável por essa volta do Chávez, depois morre na prisão, onde foi colocado pelo próprio Chávez. Muito bem. A partir daí, o processo se acelera. Há uma greve da companhia petrolífera, a PDVSA, no final do ano de 2002, que destrói a companhia e inicia um processo de destruição do país. Uma destruição econômica. E com o grupo do Chávez, não é, tomando conta de todo o país. Já naquele ano de 2003, surge a figura da senhora Maria Corina Machado, na época uma jovem, não é, buscando se antepor a esse estado de coisas. Com outras lideranças, como Leopoldo Lopes, Henrique Capriles e outros que eu já não me recordo, que já faz muito tempo que esse período passou. Jamais puderam disputar uma eleição em igualdade de condições. Jamais. Digo e afirmo isso. Hugo Chávez vem a falecer no ano de 2013 e entrega-se o governo ao Maduro, que era seu vice-presidente. E na Venezuela o vice-presidente, senhor presidente Rodrigo Pacheco, não é eleito, ele é indicado pelo presidente após a sua eleição. O Chávez teve vários vice-presidentes, porque podia retirar, igual retira-se um ministro quando a gente compõe um governo. Maduro, então, está há 11 anos no poder. As perseguições são incansáveis. As principais lideranças políticas ou se exilaram
ou estão presas. Hoje nós temos em torno de 300 presos políticos na Venezuela. Recentemente, uma ativista de direitos humanos, a senhora Rocio San Miguel, foi presa e passou 3, 4 dias incomunicável. Por ter naturalidade espanhola, houve uma pressão, né, da Embaixada da Espanha, obviamente do governo da Espanha, para que ela pudesse ter acesso, ou seus advogados e sua família pudessem ter acesso a ela. Nesse processo todo, a debacle econômica do país, a debacle, né, da cultura venezuelana, a debacle do povo venezuelano, está registrada por os mais de 8 milhões de venezuelanos que abandonaram o país. Muitos deles vivendo aqui do nosso Brasil em situação muito ruim. A gente anda pelas nossas cidades e vê venezuelanos numa situação de mendigância pela dificuldade que tem de serem alocados em empregos aqui no nosso país, e isso ocorre em outros países. Pois não, senador Marinho? Eu, sem querer interromper a aula que Vossa Excelência nos dá aqui sobre a história econômica e política da Venezuela recente, que muitos se negam a reconhecer, eu acho que a grande preocupação que nós temos, e Vossa Excelência inicia a sua fala nesse sentido, eminente senador Mourão, é de que, de uma forma repetida, o presidente do país hoje, o senhor Lula, ele relativiza esses problemas em função de uma clara convergência ideológica. Então, na hora em que o presidente fala, por exemplo, numa entrevista, de que quando ele foi impedido pela justiça de se candidatar em 2018 e não ficou chorando, indicou um candidato, ele se refere a uma pessoa, que é uma mulher, né, que foi retirada da possibilidade de candidatura por uma ingerência de uma corte completamente aparelhada pelo eminente presidente atual Maduro. Toda a corte foi substituída em uma determinada época, todos os juízes foram retirados, e aquilo que se joga aqui como uma impossibilidade, porque nós somos uma democracia, ninguém aqui vai mexer com as instituições, aconteceu lá de fato. E o presidente não só minimiza, como inclusive chega à grosseria, né, de comparar a situação dele, que havia sido preso em 3 instâncias por claras denúncias de corrupção, comprovadas por centenas de delações, por mais de 50 acordos de leniência, por 25 bilhões de reais que foram devolvidos, e por uma circunstância técnica, isso tudo está sendo objeto de um revisionismo histórico, né? E diz que a moça está chorando. Chorando? Se não tem a quem apelar? Se todo o país está, de fato, aparelhado por uma ditadura perversa, cruel, que impede que, de fato, se estabeleça o livre-arbítrio e a competição? Então, isso, de fato, é lamentável, eminente senador. E me soma uma preocupação de Vossa Excelência que o Brasil esteja sendo colocado nessa situação pela miopia política, pela convergência ideológica e pela relativização de alguém que acredita que a democracia tem que ser tutelada, porque ele fala mais que se a oposição da Venezuela for igual à do Brasil, não serve a democracia para ele. Ou seja, ele lá por cima, ele quer fazer uma eugenia, uma limpa na oposição. Só serve para ele a oposição que não dê trabalho para ele, que não critique, que não o acompanhe, que não fiscalize, que não aponte os erros que esse governo, infelizmente, teima em repetir. Um breve à parte, senhor senador Hamilton Mourão. Pois não, senador Girão. Me cumprimentando por seu belíssimo discurso. Eu já fiz vários discursos dessa tribuna, mas esse eu considero um dos melhores que o senhor já fez desde que chegou aqui. E eu quero abrir aspas aqui, porque a Maria Corina, que nós pudemos conhecê-la virtualmente, presidente Pacheco, lá na Comissão de Relações Exteriores, que ela participou de uma audiência pública no Senado, e sobre essa declaração infeliz, mais uma, do presidente Lula, ela abre aspas e diz assim: eu chorando? Diz isso porque eu sou mulher? Você não me conhece. Eu estou lutando para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e que têm o direito de participar das eleições livres para derrotar Maduro. A única verdade é que Maduro tem medo de me enfrentar porque sabe que o povo venezuelano está hoje nas ruas comigo. E olha,
Não existe coincidência. Essa senhora perseguida, Para concluir. assim como tantos outros lá na Venezuela que fazem oposição, ela foi fundadora da Frente Nacional Venezuelana e foi inabilitada por quem? Pela Suprema Corte de Justiça. Então, por 15 anos, isso não existe coincidência. Maduro recebeu o tapete vermelho estendido aqui por Lula nos primeiros meses de governo. E antes a gente não podia dizer, durante as eleições, o candidato Bolsonaro não podia dizer que era aliado a Maduro. E nós estamos vendo a verdade triunfar e a máscara cair. Parabéns, senador general Hamilton Mourão. Presidente, peço 2 minutos só para encerrar minhas palavras. Corroborando o que foi colocado pelos meus 2 colegas, né, nesse processo, a Suprema Corte, a primeira parte dela, o Chaves aumentou o número de magistrados, coisa que se dizia que o presidente Bolsonaro ia fazer aqui, e que jamais foi feito. Né? Então, ao aumentar o número de magistrados, ele adquiriu o controle da Suprema Corte, fora ter nomeado todos os juízes, né, todos os magistrados do poder eleitoral. Então, a partir daí, não há eleições livres na Venezuela. É isso que tem que ficar colocado. Né? O regime ditatorial busca se preservar com o apoio das Forças Armadas da venezuelana, isso tem que ficar muito claro também, né? E, consequentemente, né, o Brasil, que sempre esteve do lado certo da história, não pode se colocar agora do lado errado da história e apoiar e dizer, né, que o que vai acontecer naquele país está de acordo com os princípios democráticos que nós praticamos. Era isso que eu gostaria de deixar claro aqui e também buscar clarear isso para o senhor presidente da República, porque não quero colocar que ele está agindo de má fé. Acho que os assessores dele deveriam informá-lo melhor. Apenas isso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Hamilton Mourão. A presidente... Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.